Olá e seja bem-vindo. Muito abalado, o deputado Messias Donato subiu à tribuna da Câmara dos Deputados na noite desta terça-feira 20 e deu detalhes sobre a confusão em que o deputado Washington Quaquá o acertou com um tapa no lado direito da face. E em dado momento, sentindo o peso da humilhação que passou, o deputado chorou copiosamente. Deputados da oposição reagiram ao tapa proferido pelo petista e pediram providências contra o deputado agressor, como a sua cassação. Acompanhe os pronunciamentos dos deputados. Eu quero expressar aqui aquilo que qualquer deputado que passou nas suas comunidades, na sua cidade, no seu estado, falando de suas pautas, daquilo que eles iriam defender no Congresso Nacional. E por onde eu passei, sempre eu falei que a minha voz sempre seria uma voz em defesa da vida, uma voz em defesa da família, uma voz em defesa dos valores cristãos, uma voz em defesa da nossa tão sonhada liberdade. É sabido de todos que aqueles que já são mais experientes, que vêm de outros mandatos, que ao adentrar no plenário, os deputados que querem se manifestar nas pautas de esquerda, que querem ter a sua voz e as suas manifestações, sentam do lado esquerdo. E os deputados que defendem pauta de valores, de costumes, de segurança pública e tantas outras pautas conservadoras, senta aqui do lado direito, também para fazer as suas manifestações. Eu confesso que eu não conhecia esse deputado, nunca ouvi falar, e respeito e tenho amigos, pessoas que a gente convive e diverge aqui no parlamento, nas questões de ideias, nas comissões, deputados que estão e que são de esquerda, mas que são pessoas decentes. Mas, ao mesmo tempo, hoje, eu me senti, assim, muito humilhado, porque nós temos aqui o DEPOL, que é a Polícia Legislativa, nós temos as pessoas que estão aqui para trazer segurança, e, ao mesmo tempo, um parlamentar que passou pelas urnas, ele atravessa todo o plenário e vem com o celular na mão, falando para um grupo de pessoas, dentre eles estavam ali as deputadas, ao meu lado, as imagens mostram, deputados, e ele diz palavras de baixo calão, que em respeito às mulheres que aqui estão, talvez aqueles que estão assistindo, eu não irei repetir. Foi onde, com a mão esquerda, eu coloquei a mão para pedir, né, para que ele parasse. Quem me conhece aqui no dia a dia sabe que eu sou apaziguador, eu sou uma pessoa do bem, do deixa disso, não de briga. E foi quando eu fui surpreendido com um tapa na face direita, a qual, inclusive, na segunda-feira, eu fiz uma cirurgia com o meu cirurgião dentista, conforme os documentos mostram. É um absurdo, senhor presidente, porque enquanto eu estava tomando as providências cabíveis, que precisam ser tomadas, porque esse parlamento precisa dar uma resposta para os cariocas que tiveram o desprazer de eleger esse cidadão, para os brasileiros e para os capixabas, e para a minha cidade de Cariacica, de onde eu vim. Eu estou fazendo os procedimentos cabíveis, jurídicos, quando me deparo com uma reportagem dizendo o seguinte, é uma reportagem que ele falou, senhor presidente, eu bati mesmo,
se eu puder, eu bato de novo. Essa casa não serve para isso, não é um ringue. A discussão, a briga, é no campo de ideias, cada um fica nas trincheiras que defende. Eu não tenho culpa, senhor presidente, se eu defendo a vida, se eu defendo a família, se eu defendo os valores cristãos, eu não tenho culpa. E sempre o que eu falo assim, quem tem preço se vende. Por alguma questão, isso é, entre aspas, é do jogo, mas quem tem raiz e valores não se curva para essas benesses, e não vou me curvar. Então, senhor presidente, eu quero só tranquilizar a minha família, os meus filhos, a minha cidade de Cariacica, o estado do Espírito Santo. Senhor presidente, depois da baixaria, do papelão que aconteceu aqui no dia de hoje, realmente a gente não só espera, como a gente exige também do Conselho de Ética uma tomada de decisão que seja pertinente ao absurdo que aconteceu aqui hoje. Ou então feche o Conselho de Ética, porque tem acontecido várias manifestações aqui que são completamente incompatíveis com a grandeza dessa casa e nada ou muito pouco é feito em relação à gravidade dos atos. Hoje que a gente teve uma violação muito clara e frontal do nosso regimento, realmente a atitude, isso não se refere à questão ideológica, a atitude a ser tomada de fato é a cassação. Porque se nenhuma atitude é tomada, a escalada da violência aqui dentro desse Congresso, ela pode tomar contornos ainda piores. Se nada for feito, a gente está passando um recado para a sociedade que é muito grave, que em relação que a violência, não só lá fora, mas que aqui dentro está liberada e que isso é muito grave. Porque, mais uma vez, toda a sociedade olha para essa casa e tem nessa casa uma referência. Então é fundamental que, nesse momento, a tomada de atitude pelo nosso Conselho de Ética, ela seja exemplar, no sentido de ser didático para qualquer outro parlamentar, da esquerda ou da direita, que ouse, contra qualquer colega, agredi-lo fisicamente. Nesse sentido, é fundamental que todos nós, independente de ideologia, que nós apoiemos essa atitude. Obrigado, senhor presidente. Venho aqui à tribuna para lamentar o que aconteceu na tarde de hoje. Não falo apenas como líder da oposição designado pelo deputado Carlos Jordi, utilizando esse momento de fala, mas como parlamentar que se envergonha, como bem disse o deputado Pedro Ayara, se envergonha do que aconteceu na tarde de hoje, quando um deputado agride o outro com a mão espalmada na face. Tem poucas coisas que são tão vergonhosas para um ser humano quanto receber um tapa na cara, senhor presidente. Vexaminoso. E o deputado Messias Donato, agredido pelo deputado Quaquá, uma pessoa tão de paz, que não reagiu como talvez muitos aqui teriam feito, a ponto de talvez ter sido necessário suspender ou até encerrar aquela solenidade, que foi a promulgação da reforma tributária. Precisa aqui, deputado Sargento Faur, ser dado ao deputado Messias Donato, precisa ser dado aqui todo o crédito, toda a nossa solidariedade a ele, por ter se portado num dos momentos mais vexaminosos, provavelmente, da sua vida, de uma maneira cidadã, civilizada. O deputado Messias Donato, que tem família, que tem amigos, que tem eleitores, que é um ser humano, foi agredido com um tapa na sua face e manteve-se na sua posição de integridade, depois veio aqui à tribuna se pronunciar, chorou, e o que ele colheu da esquerda? Nenhuma palavra de solidariedade. E o pior, o deputado Quaquá foi à imprensa dizer o seguinte: eu quero que vá às notas taquigráficas exatamente o que ele disse. Ele disse: Donato me agrediu e dei um na cara dele. Eles estavam xingando Lula, admitiu o Quaquá. Aqui entra na querela política, repito o que já foi dito antes, quantas vezes o presidente Bolsonaro, ou antes o Temer, ou antes o FHC, ou antes a Dilma, não importa,
foram alvos de protestos de parlamentares e nunca se viu uma agressão por causa disso. Continuou o deputado Quaquá: esse deputado segurou a minha mão, foi explicado aqui pelo deputado Messias Donato, ele estava tentando conter, na verdade, a forma agressiva como o deputado Quaquá se dirigia a mulheres aqui no plenário, e a esquerda sempre é contra a misoginia e violência contra as mulheres. Continuo, repito o que disse o deputado Quaquá à imprensa: esse deputado segurou minha mão e me empurrou, tomou um tapa na cara, se me empurrar, dou de novo! A esquerda é muito passiva com a violência da direita, volta com sua retórica e conclui: comigo, bateu, levou. Presidente, isso depois do ocorrido, ele vai à imprensa, repete o que aconteceu, em vez de ter um momento de dignidade, de voltar atrás, de pedir desculpas, quem sabe agiu com a cabeça quente, deputado Luiz Lima. Não! Vou repetir. Tomou um tapa na cara, se me empurrar, dou de novo. E mais, eu não vou repetir a palavra que já proferi 3 vezes e o presidente me censurou e disse que vai tirar das notas taquigráficas. Vou tentar utilizar de outra forma. O deputado Quaquá chamou o deputado Nicolas, alcunhou o deputado Nicolas do que pejorativamente é conhecido como um servídeo pequeno, e se usa justamente para tentar classificá-lo de uma forma homofóbica, um servídeo pequeno, um servídeo diminuto. Senhor presidente, não dá para tolerar isso aqui. Presidente, bom, hoje nós vimos aqui a promulgação da PEC da reforma tributária e teve a vinda do presidente Lula. É óbvio que seria um momento de muitos protestos da oposição, de muitos protestos de todos que não somos pelegos do seu governo. Fizemos aqui um protesto assim como foi feito durante o governo Bolsonaro, e a esquerda em peso fez coro contra o presidente Bolsonaro, inclusive o atacando, chamando de genocida. E todos aqui estávamos em coro falando o que Lula é, e representando boa parte da população que gostaria de falar tudo isso que nós falamos. E nós vimos aqui muitos discursos por parte de Lula e de alguns integrantes aqui do seu governo, falando sobre democracia. Abusam da palavra democracia de uma forma tão prostituída que ela está totalmente esvaziada. E o mais irônico de tudo é que em tantos discursos sobre democracia, nós vimos aqui uma representação fiel de como eles enxergam a democracia relativa de Lula. Nós vimos aqui nesse plenário um deputado do PT agredindo um deputado de oposição, um deputado que estava aqui no seu direito e dever como parlamentar e resguardado pelo artigo 53 da Constituição, foi agredido com um tapa na cara. E esse deputado, que é o vice-presidente nacional do PT, ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, não só o agrediu, como também chamou outro parlamentar de viadinho. E eu quero falar essa palavra aqui, porque se fosse um deputado de direita fazendo esse tipo de conduta, tanto agredindo um deputado quanto usando um termo homofóbico, já estariam aqui fechando a Câmara dos Deputados, todos os jornais já estariam falando a respeito disso, acabaria o mundo. E até agora ninguém da esquerda se manifestou, eles que dizem que defendem as minorias, e até agora não falaram nada a respeito desse fato. Um representante da esquerda agrediu um deputado e ainda usou um termo homofóbico para falar de outro. Eu vi o deputado Messias, eu estava ali a 1 metro de distância, eu vi ele levando uma mãozada na cara. Uma mãozada na cara. Eu fico imaginando se fosse o deputado Nicolas fazendo isso, deputado Cabo Gilberto,
Abílio, seríamos caçados. A presidência dessa casa precisa se pronunciar. Ou se pronuncia, abre processo de cassação e o deputado é cassado, ou vai ser liberado. A mãozada na cara de todo mundo. É um absurdo, senhor presidente. O petista agressor, confiante da impunidade, disse à Carta Capital: dei uma, dou duas e dou três. Não tem problema nenhum. Se me agredir, eu agrido eles. Os bolsonaristas estão acostumados a querer dar uma de machão e bater nos outros. Comigo, a porrada canta.